Chaz 24. On the radio at KNKX 88.5 HD2 Tacoma, Seattle, KPLI 90.1 HD2 Olympia, and streaming worldwide at chaz24.org. Boa tarde a todos, espero que estejam nos escutando. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre paleontologia. A Sociedade Brasileira de Paleontologia agradece a presença de todos, e em especial a professora Thaisa, que de forma solícita vai nos apresentar hoje uma palestra maravilhosa. Já agradeço de antemão, professora Thaisa, muito obrigado mesmo pela presença. E, bem, conforme a gente tenha feito, né, eu vou dar pequenas instruções para vocês, só para a gente não ficar perdido. A professora Thaisa, pelo sistema que a gente tem, ela não consegue visualizar o chat, portanto, as perguntas que vocês fizerem, eu estarei anotando aqui, e essas perguntas, elas vão ser feitas a ela posteriormente à fala dela. Daí ela vai ter melhor acesso visual a todos nós, tá bom? Falha do sistema mesmo, do jeitão aqui. Então eu vou apresentar formalmente a professora Thaisa e vou dar a palavra a ela, ok? A professora Thaisa Rodrigues Marques da Silva, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado em Zoologia dos Vertebrados, pela Universidade Federal de Minas Gerais, isso foi em 2004. O seu mestrado e seu doutorado foi em Ciências Biológicas na área de Zoologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem experiência vasta na área de paleontologia, atuando principalmente em sistemática de pterossauria e evolução da biota do Cretáceo. Então hoje a gente vai ter uma palestra sobre paleobiologia de pterossauros e eu passo a palavra à professora Thaisa, que pode ficar à vontade, professora. Muito obrigada, professor Renato, muito obrigada a todo mundo que está aqui hoje. Eu não vou ficar lendo o chat de vocês não, senão vou ter que ficar baixando a cabeça o tempo todo, tá? Mas eu já vi quem é que já chegou na sala até o momento. Muito obrigada à Sociedade Brasileira de Paleontologia pelo convite, fico super feliz e, inclusive, parabenizo a Sociedade pela organização desses encontros. É uma época muito difícil, tem vários colegas nossos que estão em casa, tendo que fazer todos os trabalhos em casa, além de gravar aulas, então eu sei que é um trabalho enorme, é um tempo, é uma dedicação enorme que tem que colocar, então parabenizo a Sociedade por isso. Acho que vai ser bem proveitoso, né, da gente fazer esses bate-papos, pelo menos uma vez por semana. Fico muito feliz mesmo pelo convite. Não deixou em branco para mim, tá? Eu percebi que também a Sociedade organizou as palestras de uma forma igualitária para homens e mulheres, então fico muito contente da gente ter essa visibilidade. Tá? Então, muito obrigada ao Renato, ao Hermínio, a todos os outros membros da diretoria. Tá? Será que eu posso colocar já a apresentação aqui, Renato? Pode, Thaisa, fique à vontade. Então, gente, hoje eu vou falar sobre o tema o qual eu sou especialista, que são os pterossauros, tá? Eu vou trazer um apanhado geral sobre a biologia deles, então acho que é uma palestra mais para quem não é especialista, tá? Mas espero que todos possam curtir. Eu coloquei algumas coisas que já eram conhecidas há bastante tempo e outras que são mais recentes, e espero que vocês gostem. Então, acho que a maioria de nós aqui começou a descobrir pterossauros lendo, talvez, as revistas da Turma da Mônica, apesar de que é um pterossauro meio engraçado, né? Thaisa, o Alfredo. Desculpa, Thaisa, é que não está aparecendo a apresentação, se você tiver já passando... Estou dando mole, Renato. Vamos ver se vai agora, hein? Não. Fica tranquilo que é assim mesmo. O Renato lá no Twitch também tá bem lento a minha voz, hein? Agora tá passando, Thaisa. Agora tá. Perfeito. Opa, agora foi. Eu só quero cortar o negócio, ele não some, mas vamos lá. Então, agora vai.
Ainda está minha tela, Renato? Sim, está sua tela, Thaís. Ah, ótimo, agora está indo. Tudo bem. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Acho que a maioria de nós conhece os pterossauros, ou primeiramente conheceu através da Turma da Mônica. Ó, esse pterossauro que a gente está vendo aí, junto do Horácio Voador, é o Alfredo. Ele é um pterossauro, ele não é nenhum táxon real, tá? Ele é super misturinha de vários animais diferentes. Ele tem uma crista grande, ele tem um focinho grande, ele tem uma cauda bem comprida com uma setinha na ponta, então ele é uma mistura de vários tipos. Talvez o pessoal também conheça bem pterossauros a partir de coisas como essas, tá? As reconstruções do Jurassic Park, por exemplo. Quando a gente pega uma dessas do Jurassic Park, o que a gente tem já são coisas mais parecidas um pouco com os pterossauros da vida real. Então, esse aqui a gente já sabe que ele é de uma espécie que existiu, que é o Pteranodon, por exemplo, tá? Ele tem um bico grande. Nessa foto fica parecendo que ele tem dentes, mas ele não tem, tá? E uma crista também grande, voltada para trás, e o tamanho dele está mais ou menos próximo, talvez um pouquinho exagerado para cima, tá? Mas de onde que a gente começou a conhecer os pterossauros? A partir de animais como esse, tá? Esse é o Pterodactylus, ele foi o primeiro fóssil de pterossauro que foi conhecido da ciência, e ele foi descoberto há uns 150 anos atrás. E é um fóssil muito especial, porque a gente não descobriu apenas um pedaço, a gente descobriu um esqueleto inteiro. Esqueletos inteiros dão muitas informações legais para a gente. Então, ele tem uma cabeça com uma boca aberta, tem um pescoço comprido, um corpo que é até mais curto do que o pescoço, uma cauda pequenininha, mas principalmente ele tem braços muito grandes. Então, durante algum tempo, os primeiros naturalistas queriam saber que animal que era esse, que teria braços tão grandes. Não demorou tanto tempo assim para eles descobrirem que era um animal voador, que provavelmente esses braços eram utilizados como asas. Então, hoje em dia, nós, ou pelo menos a ampla maioria dos pesquisadores, considera que os pterossauros formam o grupo irmão dos dinossauros. Então, os pterossauros, eles viveram mais ou menos na mesma época que a gente teve um monte de grupos de répteis convivendo, que foi durante o Mesozoico. Eles surgiram no final do Triássico. Eles tiveram uma boa diversificação durante o Jurássico, principalmente no final do Jurássico, e quando chega no Cretáceo, aí eles tiveram um grande boom de radiação mesmo. A gente tem muitas espécies diferentes do Cretáceo, principalmente mais ali para o meio do Cretáceo, tá? O final do Cretáceo inferior e para o Cretáceo superior. E a principal característica dos pterossauros qual é? Eles voam. Tá? Então, entre todos os outros répteis, nós temos apenas dois grupos que voam. Um é as aves e os outros são os pterossauros. Então, essa daí é uma asa fossilizada super importante para a história de como os pterossauros foram compreendidos. O que a gente tem aqui? Um osso do braço, do antebraço e uma mão extremamente comprida. E tem um único dedo comprido e tem uma membrana que vocês estão vendo bem claramente presa nesse dedo, formando, então, uma membrana da asa, tá? O que a gente tem, então? O pterossauro, ele tem uma adaptação diferente do que a gente vê em morcegos ou em aves. No morcego, ele tem todos os dedos super compridos e a membrana fica grudada entre esses dedos. E no pterossauro, não, ele tem 3 dedos pequenos, um dedo super comprido, essa membrana fica presa nesse dedo, e ela tem uma parte de trás que fica mais ou menos solta, até que ela se prende ao corpo. Tá? Então, como seria? Isso aqui é uma representação de um divulgador bem legal, o Nathan, que fez esses desenhos que eu acho muito ilustrativos. Imagina a sua mão, tá? O pterossauro perdeu o mindinho, ele só tem 4 dedos. Imagina que você coloque sua mão agora em cima de uma superfície, tipo uma mesa, tá? O pterossauro, ele se apoia apenas em cima dos dedos e não em cima da palma da mão toda.
E aí, o dedo anelar dele, que é o último dedo que ele é mais desenvolvido e ele tem a capacidade de se dobrar na direção inversa dos outros. Esse dedinho é que cresceu muito, os ossos são super compridos e deu origem, então, à asa dele. Então, ele tem uma especialização que a gente não vê em nenhum outro animal, nem extinto e nem que viva hoje em dia. Então, o que a gente tem dessas asas? Essencialmente, a gente tem uma asa que é um patágio, tá? É o mesmo nome que a gente usa para do morcego, mas elas são muito diferentes. O patágio da asa, ele tem um apoio ósseo, que é o do braço, antebraço, dos ossos aqui da palma da mão e desse dedinho que é bem desenvolvido. Além disso, provavelmente ele tinha outras membranas. Então, ele tem um ossinho no pulso que fica voltado em relação ao pescoço, provavelmente tinha uma membrana aí também, e é provável que ele tivesse uma membrana entre as pernas, tá? Esse aí que vocês estão vendo chamado de uropatágio. Essas membranas, elas eram muito fortes. Imagine que elas não podiam rasgar, tá? Então, elas tinham uma estrutura que era composta por camadas e camadas de fibras. A gente sabe isso porque elas se preservam em alguns fósseis. Então, essa daqui é uma ilustração feita pelo paleontólogo André Pinheiro, em que mostra alguma dessas camadas, tá? Então, existem várias camadas que formam esse patágio. A gente sabe a partir de vários fósseis super bem preservados. Esse daqui, por exemplo, foi descrito em 2010. A gente tem, nessa figura que está marcada como A, se vocês conseguirem ver, um monte de fibras que são paralelas umas às outras. Essas são as fibras de suporte, tá? E a gente também vai ter aqui... Bom, na verdade tem duas As, a A da esquerda. A A da direita, vocês estão vendo que ela tem uma cor mais diferente. Ela está mostrando algumas estruturas tegumentares, que eu vou comentar daqui a pouco. E a de baixo da direita também tem umas fibras compridas, tá? Alongadas, que estão fazendo assim na foto. Então, essas fibras, elas também são essa fibra do patágio preservada. Então, as asas eram bem firmes, tá? E qual era o comprimento da asa? Essa é uma pergunta que ficou assim sendo feita durante muito tempo. Hoje em dia a gente consegue resolver um pouquinho melhor. Com base em muitos fósseis que a gente conhece hoje em dia, acredita-se que essa membrana principal se prendesse em algum lugar entre a coxa até o tornozelo. Então seria mais como a figurinha D, mas vocês estão vendo que tem um monte de hipóteses que já foram feitas ao longo do tempo, tá? Que mais? Os pterossauros precisam voar. E para voar, você tem que reduzir o seu peso, tá? A sua densidade. Então, os pterossauros têm ossos pneumáticos. Eu acho que você já deve ter visto isso em vários lugares. Eu coloquei só uma figurinha que tá preta e branca porque ela é de tomografia, tá? Então, ela tá mostrando aonde a gente tem a parte do córtex do osso e por dentro o osso, ele é oco, tá? Esse oco do osso era preenchido por ar, esse ar estava presente dentro de sacos aéreos. Então, assim como as aves têm sacos aéreos hoje em dia, a gente acredita que os pterossauros tivessem também. E existem várias dicas que a gente tem observando seus ossos de que eles tinham esse tipo de tecido. Tá? Então, nessa figura que vocês estão vendo, mais ou menos no meio do corpo dele tem uma estrutura laranja para avermelhada, seriam os pulmões, e eles teriam sacos aéreos, tanto cervicais, estão no pescoço, como também abdominais, como também torácicos, e vocês estão vendo que possivelmente tinham também ao longo de quase todo o comprimento da asa. Isso a gente vê variação entre as diferentes espécies de pterossauros. Tem algumas que tinham os ossos bem leves, e outras que tinham os ossos um pouquinho mais densos, mas a grande maioria deles tinham ossos bem leves. À medida que o tempo foi passando, a gente vê que eles vão ficando mais e mais, digamos, especializados, vão ficando mais pneumatizados, tá? Tem exceção, talvez, de uma linhagem, que é bem diferente dos outros. A maioria tinha claras evidências desses sacos aéreos.
que mais que os pterossauros têm? Isso é super importante que vocês entendam, tá? Os pterossauros eram fofinhos. Então, Renato, a gente normalmente pensa em répteis como aqueles animais cheios de escamas, mas a gente tem muitas evidências de que eles tinham o corpo coberto por estruturas tegumentares. Então, que estrutura é essa? Antigamente, as pessoas chamavam de pelo, mas pelo é uma coisa meio de mamífero, tá? Então, há alguns anos foi dado, né, esse termo que é picnofibra. A picnofibra seria, então, um equivalente ao pelo ou uma pena. Ele é uma estrutura que parece um filamentozinho, tá? Mas, em 2018, então, assim, super recentemente, alguns pesquisadores analisaram fósseis de pterossauros, como esse da figura, tá? O Anurognathidae, que é um pterossauro de focinho curto, e descobriram que algumas dessas fibras, elas eram ramificadas. Então, muitas delas lembravam, por exemplo, a ramificação que a gente vê em penas. Então, aqui a gente tem uma figura desse artigo, tá? Tem o fóssil do Anurognathidae, o fóssil dele em si são essas partes bem pretas, bem escuras, e as partes de tecido mole, elas são essas amarronzadas, e vocês estão vendo na parte de baixo da figura que esses filamentos, eles podem ser super compridos, então não era uma coisa tão pequenininha assim, não, tá? Eles podiam se ramificar também e ter vários formatos diferentes. Esse artigo colocou esses filamentos como sendo penas, e o argumento é que, como os pterossauros e os dinossauros são grupos irmãos, e os dois têm presença de penas em algumas das suas espécies, que isso seria um exemplo de homologia profunda, tá? É um pouco complicado, eu acho, porque se a gente for analisar, tem um monte de caracteres que são homólogos desse ponto de vista, tá? Nós normalmente usamos o termo picnofibras justamente para não ter essa confusão, para mostrar que isso, apesar de que em algum momento lá nos genes isso poderia ser expressado, não necessariamente estava presente no ancestral e presente em todos os pterossauros e dinossauros, de fato não era. Então a gente tem um quê de convergência também, tá? Mas tá bem de longe que isso seja uma novidade para a gente. O que é novo é saber que essas picnofibras estavam presentes em muitas espécies, não apenas em uma, e que eles podiam ser ramificados, porque, por exemplo, esse pterossauro da esquerda, tá? O Sordis, ele é conhecido há décadas, e ele se chama Sordis pilosus justamente porque a gente já conhecia essas picnofibras, tá? Que estão aí presentes nesse fóssil como umas partes meio amarronzadas, principalmente para o lado esquerdo dele, tá? Então, o que mais que a gente tem? Sobre a evolução desse grupo, durante muito tempo era muito fácil da gente identificar as duas subordens de pterossauros, tá? Tem um que tem a mão comprida e o rabo pequeno, e o outro que tem o rabo comprido e a mão curta. Então, eles eram chamados de pterodactiloides e de ranforhynchoides. Mas, depois de um tempo, nós descobrimos... ainda tem algumas outras diferenças no crânio, como vocês estão vendo, então era só bater o olho e ver, olha, o crânio de um tinha duas aberturas na frente do olho, do outro era uma só, as vértebras eram mais compridas em um, tinham mais curtas em outro, tem essas diferenças. Só que aí, ao fazer análises filogenéticas, como por exemplo essa, a gente descobriu que esses grupos, na verdade, eles não são grupos irmãos, mas que os Ranforhynchoidea, ou como assim eram chamados, na verdade são um grupo parafilético, porque os pterodactiloides surgiram de dentro deles. Então, em algum momento, deveria haver uma transição entre essas duas morfologias. Esses animais aqui são conhecidos há 150 anos, e a gente só foi descobrir essa transição em 2009, tá? Ou possível transição. Foi quando a gente descobriu pela primeira vez uma família de pterossauros super estranha chamada de Wukongopteridae, tá? Talvez vocês tenham ouvido falar de um gênero chamado Darwinopterus. Então, o que ele tem? Ele tem a cabeça e o pescoço de um pterodactiloide, mas o resto do corpo dele lembra aqueles outros pterossauros. Eles têm a mão com os ossos mais curtos e tem uma cauda super longa. Então,
eles suscitaram um novo debate, aliás, vários novos debates. Primeiro, eles realmente estão ali na transição, ou será que a gente tem umas convergências aí? Então, as nossas análises filogenéticas, por enquanto, ainda têm discrepâncias quanto a isso, existem diferentes hipóteses. E a outra questão que eles suscitaram foi a seguinte: se eles realmente forem grupo irmão de pterodactiloides, será que isso indica que o corpo dos pterossauros seguiu uma evolução modular, então em módulos, tipo com a cabeça e o pescoço, modificando em taxas diferentes do resto do corpo, tá? Então essa foi uma grande novidade, era um grupo totalmente desconhecido até 2009. E desde então a gente descobriu várias espécies, a maioria, mas não todas da China. O que é bem interessante. Possivelmente tinha algumas espécies dentro de gavetas de museu, inclusive, e que ninguém tinha dado muita atenção para elas, porque elas não tinham o corpo todo. Mas como esses aqui tinham o corpo todo, aí a gente sabe, se a gente tivesse descoberto só a cabeça, ou só o resto do corpo sem a cabeça, a gente nunca iria saber que existe um pterossauro como esse. Eles são muito diferentes. E aí, isso mostra que os pterossauros são muito diversificados. E, de fato, a gente tem desde pterossauros enormes, como o Quetzalcoatlus, tá? Que está aqui com um ser humano de escala, e tem o Nemicolópteros, por exemplo, ele é conhecido por um material jovem, não adulto, mas ainda assim ele não é um recém-nascido, e ele é muito menor, esse é o tamanho real do fóssil deles, tá? Tem uma pessoa segurando. Então, eles têm uma variação enorme de tamanho, tem uma variação enorme de habilidades, tá? Em termos de voo, de locomoção terrestre, e tem uma variação enorme de alimentação. Então, o que a gente vê é que ao longo do Mesozoico, esses animais foram se especializando em diferentes nichos ecológicos. A alimentação é a mais fácil da gente ver. Então, o tapejara, por exemplo, que não tem dentes, possivelmente comia frutos. O Ctenocasma tem muitos dentes e muito compridos. Então, ele possivelmente era um filtrador. Tá? A gente tem vários animais que são piscívoros, como o ranforrincus, que tem uns dentes mais cônicos, né, e mais compridos, e tem animais tipo esse Cycnorhamphus, que durante anos a gente não sabia bem como ele era, até que surgiram novos fósseis, e hoje em dia a gente acredita que ele tinha um rosto, uma mandíbula, parecendo assim uma pinça. Então, estranho, né, e com certeza com poucos animais atuais para a gente poder fazer comparações. Então, a gente pode, através da anatomia da cabeça deles e anatomia dos dentes, tentar fazer inferências sobre sua alimentação. Então, ali a gente tem o Anorognathus, que tem um focinho curto, possivelmente era insetívoro. A gente tem um Ctenocasma e um Pterodáustero, que tinham muitos dentes muito compridos, que provavelmente eram filtradores, talvez ocupassem um nicho ecológico parecido com, por exemplo, dos flamingos. A gente tem um Zungarípteros, que tem dentes que são multicúspides, só na parte de trás da cabeça. Então, possivelmente, ele mastigava e apertava partes duras de artrópodes, por exemplo. E mesmo o Quetzalcoatlus, que se acredita que tivesse um hábito mais terrestrializado do que os outros, podendo, por exemplo, se alimentar de pequenos vertebrados terrestres. Mas, nos últimos anos, foi super importante a gente descobrir novos fósseis que mostram, de fato, essas especializações. Então, já conhecíamos alguns fósseis que têm conteúdo estomacal, geralmente são peixes, tá? A maior parte dos pterossauros que nós conhecemos são piscívoros, alguns chegam a ter também vértebras de peixes, como se fosse nessa região aqui do meio da mandíbula, mas olha esses trabalhos que saíram há pouco tempo. Nós tivemos, publicado este ano ainda, um dente de um pterossauro que a gente sempre considerou piscívoro, tá? Mas que ele está preso no meio de uma lula. Então, o que a gente está vendo nessa foto, uma coisa meio amarelinha, é o tecido da lula, é um fóssil completo, a gente consegue ver a lula inteira, tá? Então, claramente, ele se alimentava de cefalópodes.
Ali no alto à direita, a gente tem imagens feitas por tomografia de coprólitos. Então, coprólito está aí para revolucionar várias coisas. Tem sido muito pouco estudado para pterossauros. Esse daqui é de um desses pterossauros que eram filtradores. A gente consegue ver, por exemplo, foraminíferos nos seus coprólitos. E ali, aquela foto meio alaranjada, também é um possível coprólito com um monte de ganchinhos, que, em princípio, poderiam lembrar aqueles ganchos que tem nos tentáculos de alguns cefalópodes, mas eles têm uma morfologia um pouco estranha, ninguém sabe, na verdade, qual animal que é, mas pode ser, por exemplo, um aparato bucal de algum tipo de anelídeo, tá? Mas, claramente, era um animal que se especializava em comer ele, porque o coprólito dele só tem isso. Então, a gente tem um animal especializado e a gente não sabe nem qual era a presa dele. Mas tem muitas coisas. Os pterossauros foram extintos quando caiu um meteoro, há 66 milhões de anos. Vamos lá. Sobre as cristas, tá? Talvez vocês já tenham visto esse desenho, não sei, de um paleoartista bem conhecido, Louis Hay. Os pterossauros, eles adoravam chamar atenção. Antes a gente achava que isso era uma coisa meio só do Cretáceo, mas cada vez mais a gente tem descoberto pterossauros também no Jurássico e no Triássico, que já tinham estruturas na cabeça que eram super chamativas. Então, com certeza, essas estruturas estavam sendo utilizadas para várias funções. Uma delas, possivelmente, chamar a atenção de fêmeas ou fazer comunicação com machos, tá? Sabemos que tem algumas que eram puramente de osso, outras que tinham uma combinação de osso com algum tipo de tecido mole e outras que eram puramente de tecido mole também. Essas levamos mais tempo para descobri-las, mas hoje em dia a gente conhece vários fósseis com elas. E quanto à coloração dessas cristas? Então, esse aqui é um trabalho do nosso colega Felipe, não sei se ele está aí. O Felipe, ele fez um trabalho de crista de um pterossauro do Brasil, em que ele primeiramente analisou no microscópio e descobriu essas bolinhas parecendo umas salsichinhas, tá? E primeiro ele imaginou que fossem bactérias. Depois ele conseguiu fazer uma análise mais refinada e descobriu que tinha eumelanina presente nessas cristas. A eumelanina é um pigmento que normalmente é responsável pela coloração mais escura, tipo um marrom para preto. O problema aqui é que essa eumelanina foi descoberta em melanossomos, que são estruturas celulares, cujo formato normalmente é relacionado a outro tipo de pigmento. Então, descobriu-se um pigmento aqui, é um pigmento que ficou preservado, mas bater um martelo sobre sua coloração é muito difícil. E esse trabalho dele ajudou a levantar uma discussão sobre como que a gente faz reconstrução da coloração nos fósseis. E sobre locomoção? A gente já sabe muitas coisas. Talvez vocês já tenham visto algumas artigos ou talvez reportagens falando que os maiores pterossauros não conseguissem voar. E posso adiantar para vocês que a pessoa que propôs isso hoje em dia já não acredita mais, tá? O que nós conhecemos é que todos os pterossauros eram capazes de voar. Até o momento, todos os pterossauros que nós conhecemos têm todas as adaptações que mostram que eles batiam as asas para voar, tá? Todo o corpo deles é modificado. Então, beleza. E quanto à locomoção terrestre? Então, a nossa colega Fabiana, da UFABC, ela fez um trabalho que eu acho super elegante, em que ela testou várias hipóteses, tá, que foram feitas na literatura sobre locomoção terrestre. Então, o que ela concluiu aqui, e foram 2 trabalhos sobre isso, é que, com base na biomecânica e analisando fósseis super bem preservados do Brasil, que os pterossauros não poderiam ser bípedes. Eu acho até meio difícil a gente pensar em como que ele poderia se equilibrar com esse cabeção e aquelas asas enormes, né? Então, essas hipóteses anteriores que propunham que eles fossem bípedes foram descartadas. E, além disso, a Fabiana também foi capaz de discutir qual exatamente seria a pose deles. Então, ela iluminou essa hipótese de serem bípedes, mas dentre essas outras 2 representações de bipedalismo, tem uma em que o corpo está mais horizontal e outra que o corpo dá uma inclinação, ela favoreceu essa dessa inclinação.
tá? Então, é um trabalho muito legal e que encontra suporte numa evidência muito interessante também, que são as pegadas. Então, por um acaso, esqueci de colocar as pegadas aqui, mas várias pegadas de pterossauros são conhecidas de vários locais do mundo, e a gente vê claramente a impressão dos pés numa postura plantígrada, então toda a planta do pé pisava no chão, e a impressão das mãos, em que a gente só vê aqueles 3 dedos, né, que ficam encostados no sedimento, né, porque o outro dedo, o dedo que dava suporte para a asa, ficava dobrado para cima. Então, já sabemos de várias coisas legais, tá? E aí, como é que ele fazia para sair do chão e voar? Essa é uma pergunta bem interessante. A gente acha que ele não ficava subindo numa árvore e se jogava, e nem se jogava do abismo, na esperança de voar, não. O que hoje em dia se acredita é que eles tivessem a habilidade de sair do chão a partir de uma postura quadrúpede, tá? Então, eles se agachavam, dobravam as pernas e os braços, e aí davam um impulso para cima, principalmente se empurrando com os braços, já que os braços eram bem maiores. E como eles voavam, a musculatura dos braços era muito forte, então essa musculatura ajudava nesse impulso, e depois, ao abrir a asa, ele já conseguia sair batendo. Vamos ver se eu consigo pôr esse videozinho aqui para vocês verem. Tá? Seria mais ou menos assim, ó. Abaixou, pé e a mão dobrados, aí o braço vai esticar, o pé saiu do chão e ele pega impulso para voar. Tá? Então, essa é a forma que nós acreditamos hoje em dia que eles voassem. Tá? A gente também tem outras dicas sobre sua locomoção e postura que confirmam essas hipóteses, tá? Que confirmam esses outros estudos, que são a partir daqueles estudos de neuroanatomia. Então, não temos muitos estudos de neuroanatomia com base, por exemplo, em tomografias. Classicamente, muitos foram feitos com base em moldes naturais, que se preservaram naturalmente, mas tem alguns, por exemplo, esse do Whitman e colaboradores, em que eles conseguiram fazer essa reconstrução. E a gente vê aqui nos pterossauros um encéfalo muito típico de animais voadores. Então, o cérebro em si é super bem desenvolvido, a visão muito bem desenvolvida, e o olfato nem tanto assim, principalmente se a gente comparar com animais como crocodilomorfos, tá? E a partir também dos canais semicirculares, a gente consegue fazer inferência sobre a postura. Então, no caso, nesse trabalho foram estudar 2 animais. Um seria um anhanguera, que é esse maiorzinho, tá? Que está mais em pé. É um pterossauro do Brasil, ele deveria ter uma postura mais ereta, que é justamente o pterossauro aqui que a nossa colega Fabiana estudou, tá? O outro pterossauro é um Rhamphorhynchus, ele é um pterossauro mais antigo, inclusive, e provavelmente tinha uma postura um pouquinho mais rastejante. Essa figura me lembra um pouquinho alguns morcegos que ficam andando assim no chão, tá? Mas é um trabalho bem inovador, e até hoje poucas pessoas estudaram outros trabalhos de neuroanatomia de pterossauros para ver como que era a postura em vários grupos diferentes. O que mais que a gente tem? Sobre reprodução, eu acho que se tem uma área que a gente aprendeu muito sobre pterossauros nos últimos anos, foi sobre reprodução deles. E foi tudo de repente. Então, os pterossauros são conhecidos há 150 anos, ninguém sabia como eles se reproduziam. Quer dizer, a gente achava que eram ovos, porque afinal são répteis. Mas onde eles estão? Então, quando foi em 2004, de repente, surgiram três artigos com descrições de ovos. E a gente sabe que são ovos de pterossauros porque o embrião estava dentro. Então, também vieram os 3 primeiros embriões. Então, a gente tem aqui 2 deles, tá? O da esquerda de vocês é um ovinho de pterossauro da China. Ele foi aberto em 2 partes. A gente tem partes do embrião, do esqueleto do embrião nas 2. A gente sabe mais ou menos a qual grupo pertence, apesar de que é muito difícil identificar a espécie com certeza. E na direita, a gente tem um embrião e um ovo de pterossauro da Argentina, tá? E depois ainda descobriram mais um da China. Então, de repente, em 2004, a gente passou de 0 ovos de pterossauro para 3
A gente tem embriões e ovos permitem que a gente estude várias coisas. Por exemplo, eu quero saber se ele já nascia mais ou menos preparado, ele era precocial ou era autricial. Ele dependia mais ou menos dos pais. Mas o problema do ovo isolado é que ele não permite a gente saber várias coisas. Por exemplo, qual era o tamanho do ovo em relação ao tamanho da fêmea que colocou ele? Quanto de energia ela colocava aí? Para esses pterossauros da Argentina, que eles são conhecidos de uma população muito grande, ainda dava para saber. E aí, essa proporção se aplicava a outras espécies também? Porque isso vai me falar, o tamanho do ovo vai me falar qual o tamanho da ninhada, por exemplo. Tá? Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Isso foi 2004, tá? Em 2011, veio a quarta descrição de ovo. Eu quero que vocês prestem atenção. Olha esse desenho. Tem um pterossauro, aquele Wacconopterídeo, muito legal. Tem a cabeça, o corpo, as perninhas abertas. E saindo da cloaca dele, um ovo. Um ovo ainda imaturo, sem embrião. Mas é claramente um ovo. Tá, isso foi descrito em 2011, posteriormente, eu com alguns colegas meus do Brasil e da China, estudamos o outro lado desse fóssil, que estava em uma outra coleção da China, descobrimos que ele tinha um segundo ovo ainda dentro dele, que não tinha sido, provavelmente isso foi expulso, né, durante o processo de decomposição dessa fêmea. Tá? Então, de repente, a gente tem o quê? A gente sabe que esse pterossauro é uma fêmea, e a gente sabe qual o tamanho do ovo em relação à fêmea, mas mesmo assim não é o ovo no momento da postura, possivelmente. Ele ainda não tinha casca, tá? Mas já descobrimos um monte de coisa legal, né? Assim, não é todo dia que a gente tem um fóssil com o ovo saindo da cloaca dele. E aí, o que a gente tem? Em 2014, o meu colega Wang descobriu um monte de ovos. Ele descobriu os primeiros ovos tridimensionais. Nesse trabalho, nós descrevemos 5 ovos. E vocês estão vendo a minha mão aí ao redor do ovo, tá? E tem uma coisa diferente nele, ele está amassado. Então, isso é uma informação nova, tá? A gente ainda não tinha ideia sobre ovos tridimensionais. E aí a gente descobriu 5 ovos que eles estão todos amassadinhos. Isso mostra pra gente que eles tinham uma casca mais coriácea. Então, se você pensar no ovo de galinha que você deve ter agora na sua casa, se você apertar ele, ele quebra a casca, é uma casca rígida. Se você pensar num ovo de algumas serpentes, tá? Então, esse ovo que tá no fundo preto é de uma serpente que a gente usou para comparar. Ou um ovo de algumas tartarugas marinhas, eles têm cascas mais macias, mais coriáceas. Ele tem cálcio, mas ele tem uma parte proteica muito grande. Então, esses ovos têm uma casca que é pliável, que é macia, que se permite amassar durante o processo de fossilização. E aí, além desses ovos, nossos colegas chineses descobriram toda uma população de pterossauros, tá? É de uma espécie chamada Ramípteros chachanensis, e eles começaram a escavar. Então, se você achou 5, por que não você vai procurar mais, né? E eles descobriram muitas coisas legais. Por exemplo, esse bloco aqui é uma foto que eu peguei antes de ter terminado de ser preparado. Cada uma dessas coisas mais ou menos redondas que vocês veem, algumas estão mais branquinhas, outras são marrons, são ovos, tá? A minha tarefa nesse dia era contar quantos ovos eram. E foi muito difícil, porque toda hora você perdia essa conta. No fim das contas, depois que os blocos foram todos preparados, a gente conseguiu contabilizar mais de 200 ovos. Esse bloco quando ele foi publicado em 2017. É uma publicação muito legal, porque é de um grupo que reúne tanto chineses como brasileiros. Então, vários colegas meus estão aqui, ou colegas nossos, tá? E a gente conseguiu descobrir várias coisas. Tem mais de 200 ovos diferentes? Alguns têm que ter embriões, né? E tinham. Então, alguns detalhes dos ovos, alguém falou que eles são ovo murcho, né? Olha ali os ovos murchinhos. O que a gente queria era ver se descobriu o buraquinho por onde o embriãozinho nasceu, mas é mais difícil descobrir isso. Eu tentei, tá? Mas tem vários ovos, vocês veem que como eles tinham essa casca mais macia, o formato deles às vezes mudava.
tá? Era difícil da gente, não tinham todos as mesmas medidas por causa de preservação. Por cima deles tinha um monte de ossos, crânios, mandíbulas, ossos da asa, todos da mesma espécie, tá? Então a gente já imaginou assim, ó, esses ovos são todos da mesma espécie de pterossauro também. E de fato, a gente conseguiu descobrir várias coisas sobre essa espécie e que nós acreditamos que possa ser uma coisa comum a todos os pterossauros. Vamos ver se a gente descobre mais coisas dos outros. Por exemplo, ao contrário de fósseis em que são, digamos, encontrados ou adquiridos por pessoas populares que não são especialistas, esses aqui foram escavados por especialistas. Então, eles fizeram um controle estratigráfico. Com esse controle, a gente sabe que os fósseis dos adultos e os ovos estavam presentes em várias camadas. E vocês viram que eles estão todos misturados, eles não estão organizados no ninho. Não chegou uma água e cobriu com uma lama o ninho deles, tá? Eles possivelmente foram transportados, por isso que eles se acumularam todos. A gente também vê que os ossos estão todos desarticulados, os adultos, tá? A mandíbula está solta, os ossos das asas estão soltos, então eles claramente foram carreados para algum lugar antes. Então nós acreditamos que condições muito especiais é que foram responsáveis pela preservação desse depósito que fica lá quase no deserto de Gobi, na China, tá? E aí, o que a gente tem? Além da gente entender, então, que tem várias camadas, essas camadas, então, estão separadas no tempo, a gente acredita que isso refletia hábito de nidificação, tá? É impossível que todos os ovos de uma camada, como esses que vocês viram aqui na foto, fossem só de uma fêmea. Tá? A gente tem o tamanho da fêmea, a gente sabe que não cabia isso tudo dentro de uma só. Então, necessariamente, todos esses ovos vinham de várias fêmeas diferentes. E eles estão em camadas diferentes. Isso sugere para a gente locais de nidificação em colônias. E a gente tem também aqui o que nós acreditamos que sejam fêmeas e machos, indicando que tanto fêmeas como machos deveriam se reproduzir e ficar mais ou menos ali na área durante algum tempo. Provavelmente, quem sabe, com algum tipo de proteção do ninho, tá? Porque veio algum tipo de tempestade, não sei, que juntou eles todos e eles morreram, eles não saíram voando, tá? E aí, junto desses mais de 200, na verdade, mais de 215 ovos, tinham embriões, tá? Então, a gente pôde se dar ao luxo de destruir alguns ovos, preparou a casquinha deles para expor os embriões que estavam dentro. Então, não tem dúvida nenhuma que isso é um embrião, porque ele foi encontrado dentro do ovo. Nós tentamos tomografar também, mas a tomografia ela só vai ser eficiente quando a densidade dos fósseis e a densidade do sedimento for diferente. E aqui foi muito difícil. Então, para esse primeiro ovo, por exemplo, que vocês veem claramente que tem vários ossos, nós tomografamos e não deu para ver nada. Então, tomografia é ótima, mas ela não resolve a nossa vida todas as vezes, tá? Mas quando resolveu, a gente tem algumas imagens bem legais, tá? Por exemplo, isso daqui é um esqueletinho de pterossauro dentro do ovo, tá? A gente tem nessa cor mais creme, talvez comprida, a coluna vertebral dele, e tem cada osso, tem ossos das pernas e ossos dos braços aqui, de uma cor diferente. E a gente também tem os adultos e os embriões, então a gente pode comparar o tamanho deles. A gente pode comparar se as epífises ou as pontas dos ossos, ou se todas essas pontinhas que o osso tem estão bem desenvolvidas. Então, uma coisa que é super importante, que é fundamental para o pterossauro conseguir voar, é que esse osso, é o osso do braço dele, o húmero, ele tenha essa ponta que parece uma lingueta, tá? Bem desenvolvida, porque o músculo que abaixa a asa, que é o músculo mais forte que ele tem na asa, se prende aí, tá? E quando a gente pega o embriãozinho, que é aqueles pequenininhos, ele não tem essa pontinha bem desenvolvida. Então, o que a gente acredita, e esses embriões que estão bem ossificados, eles já deviam estar perto da hora de eclodir, é que eles não conseguissem voar. Mas quando a gente compara, olha aí, esse é o osso do embrião, tá? É um húmero, então a preservação dele não está tão
bonito, mas está ótima para o embrião, tá? Ele não tem todas essas pontinhas bem preservadas, não estão bem desenvolvidas. E pelo tamanho, a gente comparou com aqueles fósseis que estavam fora dos ovos, nos sedimentos, para saber mais ou menos se ele estava perto de eclodir ou não. Essas pontinhas dele não estão tão bem preservadas assim, ainda estavam muito cartilaginosas. E se está cartilaginosa, não dá para ele voar, tá? Ele ia ter uma fratura tentando voar. Então, possivelmente, a gente acredita que, pelo menos, essa espécie, ela não conseguia voar assim que eclodisse do ovo, mas ele conseguia se locomover de alguma forma, porque as pernas estão bem desenvolvidas. Então, para esse animal, por exemplo, a gente acredita que eles vivessem em colônias, que os machos e fêmeas ficassem juntos e eles deveriam dar algum tipo de auxílio, tá? Porque os filhotes não conseguiam sair voando para fugir de potenciais predadores, por exemplo, tá? Então, isso era mais ou menos o que eu tinha para falar com vocês. Tem um monte de outras coisas super legais e ao invés de eu ficar enchendo vocês de informação, eu vou recomendar que vocês estudem o que os nossos colegas pterosaurólogos do Brasil fazem, tá? Então, essa lista é meio injusta, não tem todo mundo, tá? Mas tem várias pessoas que estudam sistemática, que estudam biomecânica, que estudam ecologia, que estudam morfologia, que estudam histologia, e recomendo realmente que busque o trabalho dessas pessoas que estão fazendo um monte de publicações legais, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem procurar mais informações, vocês podem também acessar o site lá do laboratório, tá? Que é paleontologia.ufes.br. Tudo bem? Perfeito, Thaisa. Ótimo. Tudo bem. Vamos lá para responder as perguntas. Se você puder fechar, para facilitar a visualização tua, talvez seja melhor. Fechar a apresentação. Isso. Deixa eu ver. Já... Mas que... Ih. Oi? Espera aí que eu não sei como é que faz para eu parar. Agora parei. Agora foi, agora está aparecendo. Thaisa, parabéns, muito obrigado pela palestra. Eu acho que as imagens falam por si, né? E a competência do trabalho de vocês também é Tem algo muita marcante, gente, Renato. Né? Esses trabalhos, eles só são feitos porque a gente não faz mais o trabalho individual como as pessoas faziam há décadas atrás. Sim. Então, faz muita diferença. Hoje em dia, quase todos os artigos que a gente pega são de grupos, de colaborações, e a maioria das vezes internacionais, sabe? Sim. Então, isso eleva muito a qualidade do trabalho. Não tenho dúvidas, muito bom mesmo. Olha, a gente estava com uma média de 135 espectadores, tá? Isso que é bastante gente. Ai, né? Que bacana! Eu preciso falar a data que eu não disse hoje é dia 9 de junho de 2020, né? Se um dia a gente for assistir isso, a gente sabe a data. E se você não se importar, a gente pode começar algumas perguntas que as pessoas começaram a falar, né? A perguntar. Ah, ótimo. Eu vi algumas. Você chegou a ver, né? Você respondeu até rapidamente. Umas eu anotei aqui, acho que todas, se tiver faltando, o pessoal vai dizer novamente para a gente, tá? Mas o seguinte, bem, antes das perguntas, tem vários elogios aqui. O Natan Brilhante adorou o esquema das falanges anteriores dos pterossauros se locomovendo. Muito legal, bom. né? É do outro Natan. Eu não sei qual que é o Natan Brilhante, que é o nome que está aqui. O Natan eu conheço, foi um outro Nate que fez o esquema. O Euri Almeida F falou que é uma aula show que você deu e parabeniza a sua aula. E tem vários outros aqui falando muito bem da sua palestra. Thaisa, antes de começar as perguntas dos espectadores, uma pergunta minha, senão não vai ter tempo para mim. Me explica o que é o pteroide. Para que serve o pteroide? De onde que ele vem anatomicamente, assim? Olha, essa é uma ótima pergunta. Ele é um osso que só o pterossauro tem e que ele fica junto dos carpais. Então, os carpais são esses ossos do pulso, tá? A gente acredita, mas é muito difícil de realmente ter certeza de que ele seja um osso sesamoide. O osso sesamoide, ele cresce nos tendões a partir desses estresses que a gente faz toda vez que a gente contrai e relaxa o músculo. Então, ele pode ter tido uma origem dessa. No pterossauro, que ele já está bem desenvolvido, tá? Ele dava apoio para uma das membranas da asa. Então, ele tinha uma pteroide aqui e tinha uma membrana que ia dele até mais ou menos o pescoço ou a parte de cima do ombro, tá? Então ele fundia
se fundia não havia... Não. Não tinha fusão nenhuma. Se você pega o fóssil, tá o ossinho separado. Algumas vezes ele era bem comprido, outras vezes era mais curto. Legal. Thaís, a Ana Nogueira, da Federal do Pará de Belém, cumprimentou a sua palestra e tem algumas perguntas aqui. A primeira delas é se todos os pterossauros são brasileiros na sua palestra, né? E outra pergunta é se onde que se tem mais registro de pterossauro no mundo e se há diferenciação sexual entre eles. Essas 3 perguntas são da Ana Nogueira. Ótimo, Ana. Tem várias coisas bem legais que a gente sabe. Então, hoje em dia a gente sabe que tem pterossauro em todos os lugares. Eles habitavam todos os continentes, inclusive na Antártica. Então, nós descobrimos alguns caquinhos de pterossauro lá, mas, obviamente, a gente só consegue descobrir os fósseis onde é mais fácil da gente chegar e onde tem condições de preservação melhores. Então, o que nós conhecemos, provavelmente é um pouco tendenciado, mas a maioria dos fósseis que a gente conhece são de depósitos que são próximos de mar, ou de rio, ou de lagoas, enfim, esse tipo de ambiente. Tá? Nós temos, isso era uma parte da palestra que estava muito comprida, eu tirei, tá? Alguns depósitos do mundo que tem bastante, então nós temos depósitos super legais da Argentina, onde tem uma espécie, então a gente tem uma população, tem macho, fêmea, jovem, adulto. Aqui no Brasil a gente tem muitos, a gente tem alguns depósitos, tá? Tinha pterossauro provavelmente no Brasil todo, mas a gente não consegue encontrar eles em todos. Então tem vários pterossauros nas bacias interiores do Nordeste, mas principalmente na do Araripe, tá? Mas aí você já deve ter ouvido falar, eles são super bem conhecidos. E recentemente, há poucos anos, nós descobrimos alguns pterossauros que estavam numa coleção dentro da gaveta. Eles são pterossauros do Paraná. Tá? E também é uma coisa sensacional, porque eles não descobriram eles descobriram vários ossos um em cima do outro, super bem preservados. Outro local que tem muito é na América do Norte. Ela tinha, durante o Cretáceo Superior, um grande mar que dividia a América do Norte em duas, tem vários desses ali, tipo aqueles do Jurassic Park, e tem muitos no sul da Alemanha, onde eram tipo um Recife, eles ficavam lá mais tranquilamente, e tem muitos na China. Eu acho que o local onde hoje em dia tem mais espécies é a China, porque tem mais de 50 já nomeadas. E eles são de vários grupos diferentes. E tem diferenciação sexual? Se tem diferenciação sexual em algumas espécies? Essa é uma pergunta ótima, porque é super difícil da gente saber. Então, o que acontece? A gente acredita que sim, com base nesse pterossauro cujos órgãos a gente descobriu, a gente acredita que tinham machos e fêmeas. Os machos tinham uma crista maior e as fêmeas tinham uma crista menor, tá? Existem pesquisadores que acreditam também que tinham machos e fêmeas do Pteranodon, que é o pterossauro do Jurassic Park, essencialmente, tá? Aquele da América do Norte. E a gente acha que tem para vários, mas é muito difícil a gente descobrir dimorfismo sexual no registro fossilífero. Tem muitos trabalhos, inclusive desse ano, falando isso. Quando a gente compara com os animais que vivem atualmente, a gente vê que nem sempre tem correlatos osteológicos. Muita coisa de tecido mole é perdido. Sim. Bem, antes de continuar, eu queria agradecer a presença de vários colegas que estão aqui, Thaís, prestigiando você. Anne Show, conhece ela? Falou dos ovos bruxos, né? Vladimir Távora, Rodrigo Santucci, Alexandre Liparini, tem um monte de colegas nossos aqui. O Alexandre Liparini, por sinal, faz 2 perguntas para você. Se o Brasil está entre um dos maiores registros de importância de pterossauro no mundo, e se há evidências deles comerem ou se alimentarem de amonoides. Então, sim, o Brasil está na lista, tá? Nós temos 2 coisas, a gente tem muitas espécies, é realmente um número elevado, e nós temos bons fósseis, que são bem preservados, então os fósseis brasileiros são super bem estudados por causa disso. Registro deles se alimentando de amonoide, não. Até o momento, o registro que tem é aquele coleoide que eu mostrei, e ainda assim é super difícil da gente ter um registro que mostre diretamente a alimentação de pterossauro. Aproveitando, Thaís, o Vini Paul perguntou se existe alguma evidência de canibalismo, ou até mesmo de canibalismo entre os filhotes, de mãe e filhote. Não tem, né?
Até o momento, não. A gente tem pouquíssimas evidências de alimentação, evidências diretas. Então, o que tem foi meio aquilo que está no slide mesmo, tá? Legal. O Rodrigo Santucci está parabenizando você e faz uma pergunta: se existe algum estudo sobre a influência aerodinâmica das cristas bem desenvolvidas? Será que elas tinham uma influência grande quando um animal desse virava a cabeça para um dos lados em voo? Rodrigo, ter estudo foi feito, mas a pessoa nunca publicou todos os resultados dele, não, tá? O que eu sei é que ele fez alguns trabalhos, inclusive em túnel de vento, mas você deve estar perguntando especificamente da crista do Tupandactylus, que é muito grande. Para essa crista não foi feito estudo. Thaísa? Porque... Oi? Não, desculpa, é que tinha travado, voltou. Voltei. Então tá, alguns pterossauros sem cristas muito grandes, ainda não foi feito estudo nesse sentido, talvez o Xará, o Rodrigo, faça, tá? Mas para pterossauros com cristas pequenas, que são a maioria, possivelmente não tinha tanta modificação, porque a asa era muito grande, a área da asa era gigantesca, perto do tamanho da área da crista, por exemplo. Legal. O Luri Almeida F, Thaísa, pergunta, e acho que é uma pergunta, para mim também é importante, porque como eu sou da década de 80 e 90, sempre houve esse questionamento, né? Se os pterossauros mais voavam ou mais planavam? Vamos pensar. Não temos como falar qual que eles mais faziam, porque a gente não tem como registrar o comportamento, tá? Mas... existem alguns pterossauros, principalmente aqueles de grande porte, que provavelmente passavam bastante tempo planando no ar, que é para economizar energia, tipo um pteranodon ou um quetzalcoatlus, que viviam em locais em que nós acreditamos que possivelmente tinha bastante ar quente circulando, eles podiam se comportar como algumas aves se comportam hoje em dia, tá? Legal. Para terminar, gente, porque senão a Thaísa, né, fica cansado também, é muita pergunta. Renato, a gente ainda está online? Estamos online, sim, o pessoal está respondendo. Então tá bom, tá? Então foi meu celular aqui. Não, os meus alunos aqui estão, se tiver algum problema, eles avisam. Mas tá sim. O Vladimir Távora está perguntando, Thaísa, que ele viu um trabalho que aborda marcas de mordidas de mosassauro em pterossauro, se esse trabalho é válido ou não. Então, Vladimir, de mosassauro eu não conheço, mas eu conheço de alguns outros, tipo dinossauro. Acho que alguém chegou a perguntar do espinossauro, por exemplo. Tem Sim. marca tem dente cravado em vértebra de pterossauro, tá? Dente de dinossauro espinossauro. Tem de outro dinossauro, eu acho que tem de algum tubarão. De mosassauro não vi ainda. Tá? Mas o pessoal que estuda mosassauro lá dos Estados Unidos, eles ainda escavam até hoje, então quem sabe eles vão descobrir ainda. Thaísa, estão perguntando também se taxonomicamente existe uma linhagem mais próxima, um grupo irmão de pterossauro. Ótima pergunta, gente. Tem, né? Qual é? Isso é excelente, tá, gente? Uma ótima pergunta. Tem um trabalho do Benton, que é já de algumas décadas, acho que 90, sei lá, que aponta algumas linhagens, sim. Mas, por exemplo, um escleromóculos e tal. Mas, possivelmente, mesmo esses que estão sendo estudados ainda estão super distantes, tá? A gente não conhece algo que seja tipo um táxon mais próximo, inclusive morfologicamente. Recomendo que vocês peçam que a Fabiana publique a tese dela, que é sobre isso. Não posso dar spoiler. Legal. Gente, eu vou fazer a última pergunta, tá? É do Paleofran. O Paleofran fala o seguinte, em relação ao trabalho de Wang e colaboradores, né, de 2017... no sentido tafonômico e sedimentar, como se explica a presença de todos esses ovos juntos com ossos isolados de adultos? Isto é, esses ossos isolados deixam pensar em desarticulação anterior ao transporte e acumulação? Será que esse tipo de ovo podia ter uma resistência suficiente para resistir à chegada do sedimento? O que você acha? Ele é do programa pós-graduação da FURGS. Olha, essa é uma excelente pergunta.
É, claro que quando a gente publica numa revista dessas figuronas, elas têm muito limite de página, tá? Então, a gente fez resumido. Então, o que a gente acredita é que esses adultos estivessem mortos, sim, quando eles foram transportados, justamente porque esses ossos, eles estão desarticulados e isolados, tá? Dificilmente ali a gente tem osso que esteja associado. Mas tem um monte de colegas nossos que ainda estão estudando, eles ainda estão fazendo campo para descobrir, que a gente acredita que, de alguma forma, eles morreram e depois foram transportados. Agora, quanto que teve de distância de transporte, quão forte foi esse transporte, ainda está sendo analisado. O que acontece é que tem tanto material que não dá tempo da gente estudar tudo ao mesmo tempo. E não tem seleção de tamanho, né, Thaisa? Tem todos os tamanhos, né, de ossos, tem, né? Todos os tamanhos. Então, quando o trabalho foi publicado, nós sugerimos que teria sido algum tipo de tempestade. Tá? Eu sei que tem alguns geólogos que vão discordar, acho uma discussão super interessante, sim, claro. Mas realmente a gente precisa, eu não sei nem como falar, a gente não, porque nem sou mais eu, né? Mas é necessário ainda fazer muito trabalho, muito campo, e principalmente precisa de muita gente. Então, o pessoal da China que está fazendo esse trabalho, eles estão coletando até hoje, e tem um monte de gente estudando para tentar determinar melhor como é que foi como foi formado esse depósito. Thaís, esses ovos, eles têm casca um pouco mais coriácea, parece, né? Existem algum grupo de animais com um tipo de casca de ovo similar a isso nos dias atuais? Para fazer estudo de actopaleontologia, alguma coisa assim? Tem vários, tá? Tem vários grupos de répteis que têm a casca um pouquinho mais coriácea, tem algumas serpentes, algumas tartarugas, por exemplo, tá? O problema é que dentro de Arcosáurea, a gente não tem tanto próximo, então vão ser um pouco mais análogos do que homólogos mesmo para a gente descobrir, tá? A notícia boa é que como tem muito ovo, dá para a gente destruir para fazer análise da casca. Certeza. Thaisa, muito obrigado. Eu acho que a palestra de hoje abriu o horizonte de várias pessoas. Existe, na verdade, um campo enorme, né, Thaisa, nesse ramo da paleontologia também, né? Tem muita coisa a ser feita, né? Renata, eu acho super importante pontuar que essas coisas são de biologia. Então, a biologia dos pterossauros tem muita coisa a ser estudada ainda, tem muita coisa para biólogos, paleontólogos fazerem. Muita coisa, se alguém quiser pegar, estudar e se dedicar, tem muito mais perguntas do que respostas. Com certeza. Então, fica aí, né, acho que um claro convite para os nossos colegas que são biólogos para continuarem esse tipo de trabalho, né? Legal, Thaís. Se você quiser falar mais alguma coisa, se despedir, é o momento que a gente vai terminar. Opa, então, gente, se tiver alguma pergunta que eu não respondi, acho que vocês podem me fazer pergunta em outras redes, não sei. Isso eu ia perguntar para você, Thaís. A gente tem o costume de disponibilizar as palestras no YouTube. Se você permitir, a gente põe essa palestra junto com o seu e-mail, talvez, para que as pessoas, se tiverem dúvida, escrevam para ti. Pode ser? Claro, olha, vamos fazer isso. Coloca no YouTube. E as pessoas, se quiserem, podem deixar pergunta no próprio chat do YouTube, que eu vou lá, acesso, dou uma olhada, vejo se ficou alguma pergunta para trás. Se alguém precisar do meu e-mail, entra lá no site do laboratório, que ele está lá, tá em contatos. Eu acho que só não vou colocar no YouTube, porque tem muito doido por aí no YouTube, eu não quero ficar recebendo spam, Com certeza. Mas podem me escrever sim, e se for alguma coisa tipo bate-pronto, assim, vou tentar responder lá no YouTube. Assim que a sociedade disponibilizar, eu vou dar uma passada lá. Thaisa, mais uma vez, muito obrigado e espero que a gente se encontre por aí em breve, que você é sempre uma pessoa muito agradável de estar, viu? Obrigado mesmo. Viu, muito Thaisa? Obrigada pelo convite, muito obrigada a todo mundo que participou. Então tá bom, gente. Até mais então e até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.